Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e nesse vídeo eu quero trazer algumas dicas para falar bem em público. Mas antes de passar essas dicas, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe, comente, dê sugestões também sobre outros temas. Vamos lá então com essas dicas que são preciosas para uma boa comunicação, para falar bem em público, seja com palestras, seja com pregações, seja com aulas, enfim, para falar com uma plateia, para falar em conferências. A primeira sugestão, seja bem-humorado. O bom humor, ele ajuda muito na boa comunicação. Isso não significa que você tenha que fazer palhaçada, ser o bobo da corte, não, nada disso. Ter bom humor não é sinônimo de vulgaridade, é você conseguir passar uma leveza na comunicação, dando assim algo descontraído, fazendo de vez em quando as pessoas rirem também com alguma piada que seja de bom gosto, que seja agradável, que seja leve. Então, ser bom-humorado, isso ajuda muito na boa comunicação. Aquela ironia fina que nós podemos dizer, né? Isso ajuda bastante, como por exemplo, com informações que deixa subentendido uma pitada de ironia que vai mostrar a sua inteligência, que vai mostrar um brilho, que vai mostrar um preparo na comunicação. Um exemplo de comunicador que tem essa fina ironia, que tem esse bom humor na comunicação, é o Leandro Carnal, que é assim, um grande intelectual e que consegue trabalhar temas complexos com aquela leveza, com aquele humor agradável. Isso ajuda muito na boa comunicação. Então não é por acaso que ele está aí como um dos grandes comunicadores que nós temos na atualidade. Outra dica, saiba contar histórias. Quando você está fazendo uma conferência, dando uma palestra, conte algumas histórias. Histórias que sejam interessantes, mas que sejam histórias bem curtinhas. Não faça histórias muito longas que tira o foco da sua reflexão. Histórias curtas ajudam a criar um ambiente agradável, a palestra fica mais atraente. Isso de vez em quando também. Não conte muitas histórias, porque isso pode atrapalhar a sua comunicação. Evite aquelas histórias muito conhecidas, muito surradas. Isso atrapalha em vez de ajudar. Depois, outra dica importante, seja gentil durante a sua palestra. Tenha um tom amável de voz, generosidade nas palavras, honestidade nos princípios. Tenha boa educação. Um palestrante educado ajuda muito no sucesso da sua palestra, da sua apresentação. Seja você mesmo. Não queira imitar ninguém. Nós temos a nossa autenticidade, o nosso jeito de ser. Então não queira imitar alguém quando você estiver expondo alguma coisa, um tema. Seja você mesmo. E aí então você vai perceber que essa naturalidade vai ajudar muito na sua comunicação. Fala então com naturalidade. Isso contribui para que a comunicação seja muito eficaz. Isso vai dar também uma segurança para você, porque a pessoa que fala tentando imitar alguém, copiar alguém, ela vai ficar insegura, ela não vai passar tanta confiança. Então seja você mesmo, seja natural. Fale com envolvimento. Isso é elementar numa boa comunicação. Falar com envolvimento, falar com energia, falar com disposição, falar com entusiasmo, falar com emoção. Quem não consegue colocar emoção na fala, não consegue cativar as pessoas.
Não consegue fazer com que as pessoas acreditem, porque se a pessoa não fala com convicção, é sinal que nem ela acredita naquilo que ela está falando. Então, fale com envolvimento, fale com emoção, fale com convicção. Isso ajuda e muito numa boa conferência, numa boa palestra. Demonstre conhecimento. Isso vai fazer com que você tenha credibilidade. E credibilidade é essencial numa boa comunicação. Conhecimento do tema que você está tratando. As informações, elas precisam ser frutos da experiência. Isso ajuda muito. Quando a gente fala de coisas que nós vivemos, isso cria um novo sentido. Por exemplo, quando eu vou falar de um tema, a maior parte dos temas que eu falo, de gestão eclesial e outros temas, são resultados de prática. Por exemplo, os meus livros, todos eles nasceram de prática. Antes de virar livro, ele foi colocado em prática. Então, quando eu falo, eu procuro falar daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu vivi. Não é apenas uma teoria, é algo que eu conheço na prática. Então, quando nós conhecemos algo na prática, você tem autoridade para falar daquilo, porque aquilo que você fala não é algo que você supõe, é algo que você viveu. Isso é muito importante. E é importante também conhecer além do tema tratado. Você está tratando de um tema, não fique só naquele tema, conhecendo só o tema que você trata, mas conheça também o seu contexto, o seu entorno. Tudo isso faz com que você demonstre e que tenha, de fato, conhecimento daquilo que você fala. Seja coerente também com a sua fala. A coerência envolve pontualidade, envolve organização, envolve disciplina, tolerância. Todos esses elementos contribuem para uma boa comunicação. Considere o nível intelectual dos ouvintes, daqueles que estão na assembleia te ouvindo, e procure adaptar a sua linguagem de acordo com o seu público. Isso também é muito valioso. Se você preparou um tema para falar para uma determinada categoria de pessoas, leve em consideração quem é aquele público. Se é um público mais de um nível mais elevado de conhecimento, de intelectualidade, a maneira de abordar o tema é uma. Se é um público mais simples, menos escolarizado, a maneira de abordar é outra. Você vai tratar do mesmo tema, porém com abordagens distintas, enfoques distintos, e até mesmo a metodologia que você vai utilizar precisa mudar de acordo com o público que você está tendo à sua frente. Leve em conta também a faixa etária dos participantes, porque de acordo com a faixa etária é a forma de abordagem, é a linguagem. Se você fala para criança, linguagem que criança entenda. Se você fala para adolescente, linguagem de adolescente. Não que você vai ser um adolescente, mas usando uma linguagem que no nível de conhecimento dos adolescentes. A mesma coisa para jovem, para adulto, para pessoa idosa. Agora, se você está numa plateia que mistura tudo isso, o desafio é muito maior. Então você vai ter que transitar entre todas essas faixas etárias, agradando a todos. Então é preciso ter uma habilidade quando o público ele mistura todas essas faixas etárias. Então, também adapte a linguagem de acordo com o público. Faça, então, adaptações de acordo com os ouvintes, não só em relação à idade, mas também a outros elementos, como o nível intelectual, como eu disse, a faixa etária também, como eu acabei de dizer, mas também a classe social, a categoria de pessoas, se você está falando para empresários, para empregados ou empregadores, para pessoas religiosas, para pessoas ateias, enfim, considere o público que você fala
e adapte o tema de acordo com o público ou com a grande maioria desse público, com a predominância de determinadas categorias nesse público. Evite expressões, seja qual for o público, expressões que mostrem insegurança, que mostrem que você não conhece o tema, como por exemplo, acho, eu acho. Substitua esse eu acho para o eu acredito. Porque se você acha, se você não tem certeza, então por que você está falando daquele tema? Então tem que abolir do vocabulário a expressão eu acho e sempre usar o termo eu acredito, né? Porque fica melhor essa expressão do que eu acho. Se você puder evitar as duas, é melhor, mas se tiver que usar uma expressão, evite essa eu acho, porque mostra que você não conhece o suficiente do tema que você fala. Mantenha os ouvintes acordados, e aí também exige uma habilidade do comunicador. E para manter a plateia acordada, os ouvintes acordados, a assembleia acordada, é preciso usar uma dinâmica adequada, é preciso, como eu disse lá no início, aplicar certo humor na palestra, na fala, contar histórias curtas, como eu disse, ilustrativas, elas vão ilustrar a sua conferência. E se mesmo assim você não conseguir manter as pessoas acordadas, aí então apele para dinâmicas um pouquinho mais radicais, como por exemplo, fazer alguns exercícios. Pedir para as pessoas se levantarem, esticar os braços, cantar alguma coisa, fazer algum movimento corporal. Geralmente quando você tem o dia todo de palestra, após o almoço, é um horário muito crítico, né? Seja qual for o público, após o almoço é um horário que a tendência é o sono vir. E então, para manter as pessoas acordadas após o almoço numa palestra, por mais interessante que ela seja, exige que o palestrante tenha uma dinâmica mais light, mais leve, alguma dinâmica que ajude as pessoas a se movimentarem, porque ficar parado ouvindo alguém falar nesse horário é um horário que dá uma sonolência natural no organismo após o almoço. Então, faça alguma dinâmica, isso ajuda bastante. Então, se você tem o dia todo de palestra, aproveite a parte da manhã, que é uma parte assim que as pessoas estão mais predispostas a ouvirem sem sonolência, e deixe a parte da tarde para aplicar algumas dinâmicas que vão ajudar na boa desenvoltura do tema. E aí você vai motivar a participação, que essas dinâmicas não sejam apenas para acordar as pessoas, mas que elas sejam dinâmicas que motivem a participação, que esteja dentro da temática. Então não é dinâmica por dinâmica, é uma dinâmica que esteja dentro do contexto, que aborde a temática, que ajude a aprofundar o tema trabalhado. Outra dica, pronuncie bem as palavras. Esse é um erro passível de qualquer comunicador cometer. Eu já me vi muitas vezes engolindo S's, engolindo R's, pronunciando palavras assim quase que cortadas pela metade. Esse cuidado é importante que a gente tenha. Então, pronunciar bem as palavras ajuda muito e é um grande desafio, sobretudo o desafio com a dicção. A dicção é fundamental na comunicação. Se você fala com a língua presa, se você usa de modo inadequado o microfone, se você engole palavras ou metade das palavras, tudo isso prejudica a comunicação. Então tenha cuidado também com esses dados. No vídeo anterior eu falava das muletas, dos apoios de linguagem, reforço isso aqui também. Descubra como que é o seu vocabulário. Porque o nosso vocabulário, quanto mais rico ele for,
mais nós vamos comunicar melhor com as pessoas. Se você percebe que você tem um vocabulário um tanto quanto limitado, procure aperfeiçoar o seu vocabulário. Vocabulário a gente aperfeiçoa lendo, dialogando, conversando e, claro, também dando palestras, mas leitura é fundamental. Então procure aperfeiçoar o vocabulário. Dê um checkmate, cartão vermelho para palavras vulgares, para palavras de baixo calão. Tenha cuidado com vocabulário rebuscado, palavras muito difíceis. Às vezes uma palavra não é difícil para você, mas se você levar em consideração o seu público, pergunte, será que essa palavra, essa expressão que eu estou usando, todo mundo conhece? Se você tiver dúvida, substitua essa palavra por uma palavra mais comum, mais usada. Porque há palavras que às vezes elas não são de uso comum no cotidiano. Então, substitua essa palavra, há outras palavras que substituem. Então, não queira esbanjar conhecimento simplesmente usando palavras que a grande maioria das pessoas da Assembleia não vai entender. Então, cuidado também com o vocabulário rebuscado. Reserve o vocabulário técnico para os iguais. Então, se você é médico, está falando para médico, utilize o vocabulário da medicina. Agora, se você é médico e está falando para leigos, não use os termos técnicos da medicina. Isso serve para qualquer profissão, inclusive para a nossa, na igreja. Nós temos que adaptar o nosso vocabulário de acordo com o público. Então, vocabulário técnico para pessoas daquela mesma área. Se ela não for daquela área, substitua o vocabulário. Evite também o estrangeirismo, que hoje virou um certo modismo, né? Usar palavras estrangeiras de outros idiomas dentro de uma palestra. Há pessoas que gostam de abusar disso, de usar termos de outros idiomas dentro de uma conferência, dentro de uma palestra. De vez em quando, tudo bem. Agora, se você começa a exagerar nisso também, não é legal. Fica feio. Então, evite também o estrangeirismo. Eu disse isso num outro vídeo, que é muito comum, a gente ouve muitas pessoas falando assim, em nível de ou a nível de. Isso vira uma epidemia quase da igreja, né? A gente ouve de leigos a bispos usando essa terminologia. Em nível de diocese, a nível de diocese. Eu já disse, essa expressão não existe na língua portuguesa. Não existe nível de diocese, não existe nível de paróquia. Essa expressão se utiliza, se aplica para água e escolaridade. Diocese e paróquia não é água nem escolaridade. Para que usar a expressão a nível de, em nível de diocese ou paróquia? Substitua essa expressão pela expressão no âmbito de diocese, no âmbito de paróquia, em termos de diocese, em termos de paróquia, e risque do seu vocabulário a expressão a nível de ou em nível de. Depois, utilize também, use bem a expressão corporal. Eu falava disso no vídeo anterior, eu quero reforçar apenas aqui. O corpo fala, use a expressão corporal para comunicação. Verifique a dosagem da sua gesticulação. Evite tiques. Isso às vezes as pessoas não conseguem evitar porque é uma doença. Mas se alguém já te alertou para isso, procure tratamentos caso você tenha algum tique na hora da comunicação. Ou então colocar a mão em certos lugares inadequados enquanto fala inconscientemente. Às vezes há comunicadores que fazem isso, fica feio.
Mas a pessoa não percebe, ela faz isso de modo inconsciente. Quem está na assembleia, descontraído, verá, notará isso. A pessoa que fala, ela nem sempre percebe aonde que ela colocou a mão. Isso é algo assim, involuntário, é o inconsciente que faz essa manifestação e a pessoa acaba colocando a mão em lugar inadequado. Tem esse cuidado também. E para sentar adequadamente, eu falava disso também no outro vídeo, né? Na hora de você estar sentado, sente corretamente. Quando iniciar a palestra, nunca inicie contando piadas e nem pedindo desculpas. Não precisa. Se você sabe contar piada, gosta de contar alguma piada, deixa para contar lá no meio, quando as pessoas estiverem um pouquinho mais sonolentas, para dar uma levantada na assembleia, animá-la, alegrá-la, mas no início não vale. Não pode chegar, pegou o microfone e já começa contando uma piada ou então pedindo desculpa. Busque conquistar a atenção dos ouvintes. E aí cada palestrante, cada conferencista tem o seu método. Se você conseguir conquistar a confiança das pessoas logo no início, a sua reflexão vai ser de fato um sucesso. Para isso, tem algumas dicas. Use uma frase de impacto no início. Vai ajudar bastante, se você tiver essa habilidade. Lance mão de um fato bem-humorado, que não seja piada, mas que carregue um pouco de leveza, de bom humor. Conte uma história interessante, isso vale, isso pode. Contar uma história interessante logo no início, vai ajudar as pessoas a despertarem a curiosidade. Levante uma boa reflexão logo no começo, porque isso vai te dar uma credibilidade no decorrer da reflexão. E, claro, mostre logo de início os benefícios da sua palestra. Se não for falando, mas pelo menos mostrando indiretamente alguns benefícios. E, por fim, capriche no encerramento da reflexão. Se lá no início levantar uma boa reflexão é fundamental para o desenrolar bem da reflexão, da palestra, no final serve a mesma coisa. Feche com chave de ouro, trazendo uma boa reflexão, deixando ali algumas abordagens bastante importantes. Faça uma boa citação, por exemplo, para encerrar sua reflexão. Faça uma alusão a alguma ocasião relevante dentro do contexto da sua reflexão. Não se esqueça de elogiar honestamente os participantes. Isso é muito valioso. Essa dica serve para todos. Elogie honestamente aqueles que estavam ali na assembleia te ouvindo no final. Pode contar um fato histórico também, que esteja dentro do contexto. E aproveite um fato bem-humorado para ir encerrando a sua reflexão, utilizando as circunstâncias daquele momento. Então essas são algumas dicas para uma boa comunicação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva, como eu disse no início, se você ainda não se inscreveu no meu canal. Por hoje é isso. Logo voltaremos com um novo vídeo e até o nosso próximo. Que Deus os abençoe.